Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Louvamos a Deus, irmãos, por mais este dia, mais esta semana que passou. O Senhor tem nos abençoado, nos guardado. Nós temos somente que agradecer a Ele por todos os seus benefícios, né? Gostaria de estar fazendo uso da palavra do Senhor no livro de São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Sei que tem umas traduções aí bastante diferentes, né? E nós estaremos fazendo uso da palavra, os irmãos somente acompanham. Que diz assim: a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias. Ou um dos profetas disse-lhe: ele e vós quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou da carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém? Palavra, né, irmãos? Gloriosa, né? Da parte de Deus. Nós também precisamos ter essa atitude, né, irmãos? De dizer como foi revelado a Simão, né, irmãos? Porque nós estamos vindo aqui num culto como esse, e quem nós esperamos encontrar aqui nesta noite, né? Às vezes nós não viemos com uma confiança tão grande que nós estamos diante do Cristo, né, irmão, nesta noite, né? Estamos aqui no nome dele, estamos aqui por causa dele, para ele, né? Então esse é o objetivo nosso aqui nesta noite. Não há de ter outro objetivo a não ser esse, né, irmãos? De glorificar o nome e exaltar o nome dele, né? Tudo tem que ser para ele, né? O que não é para ele, nós resolvemos lá fora, mas aqui dentro é tudo dele, né? Glória a Deus. A glória é dele, né? Vamos orar e que com tudo isso o nome do Senhor venha a ser glorificado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo, Senhor, do teu Filho, Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, nós nos reunimos aqui para juntos louvar e engrandecer o teu santo nome. Deus querido e santo, abençoa nesta noite, ó Deus querido, a vida de cada irmão, ó Deus aqui presente, ó Deus,
aqueles que ainda hão de chegar até a tua casa, aqueles que por algum motivo não vão poder estar aqui nesta noite, visita nesta hora. Jesus querido, visita nesta hora também, ó Deus, a Vera, Senhor amado, que necessita, Senhor, da tua presença nesta hora. Jesus querido, põe ela nas tuas mãos, ó Deus. O Senhor é um Deus que restaura. Deus, quando o médico diz que está tudo perdido, o Senhor diz ao contrário. Jesus querido, nesta hora nós repreendemos toda enfermidade, todo o mal, Senhor, sobre o corpo da Vera. Jesus querido, o Senhor é poderoso para estar restaurando nesta hora, e é no teu nome que nós te pedimos nesta hora. Jesus querido, dá a vitória, Senhor, para a tua igreja, e as demais necessidades, ó Deus querido, o Senhor conhece o íntimo de cada um aqui nesta noite. O Senhor conhece, ó Deus, desde quando nós saímos da nossa casa e colocamos nossos pés aqui. Jesus querido, visita cada um nesta hora. Deus, dá vitória, Senhor, para o teu povo, para a tua igreja. Abençoa, Senhor, a continuação deste culto, os irmãos que vão louvar o teu nome, aquele que vai ministrar a tua palavra. Fala conosco, Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu propósito aqui nesta noite, para que acima de tudo o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, me sinto feliz, por estar aqui nesta noite, juntamente com esta igreja tão amada, tão abençoada, E por que não dizer, creio que todos nós estamos felizes, amém, irmãos? Eu vejo no rosto da igreja a presença do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de trazer alguns versículos para a edificação da igreja, que está lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Já é uma pregação aqui, Já é uma palavra aqui. Ele fala assim, não fiquem preocupados com coisa nenhuma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Primeiro um adendo, A Bíblia aqui, Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer que tudo aquilo que nos aflige precisa ser apresentado a Deus. Mas quando nós vamos apresentar a Deus alguma coisa, mostrar a Deus, dizer a Deus alguma coisa, nos dá a impressão que Deus não conhece isso, Que Deus talvez não sabe disso. Só que pelo que conhecemos, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo antes de você nascer. Deus sabe de toda a trajetória da sua vida, de todos os problemas que você já enfrentou e os que você vai enfrentar. Então não existe nada que pega Deus de surpresa, nada que pega Ele despercebido, porque nós servimos e adoramos um Deus que é o Todo-Poderoso, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que não está preso no tempo, porque hoje é o dia 2, Já estamos no dia 2 de novembro, amanhã é o dia 3, depois o dia 4, para Deus isso não existe, Deus não tem um tempo de 24 horas, mas Ele é o Criador. A Bíblia vai dizer assim, que Deus é o Pai da eternidade, ou seja,
Se existe uma eternidade, foi Ele quem instituiu, foi Ele quem criou, Ele não está preso no tempo. E aí, quando Paulo diz assim, ó, em tudo, apresentem a Deus, existe um mecanismo para apresentar a Deus esse problema que talvez você está enfrentando hoje. Ele vai dizer que é a oração, que é a súplica. E aí você vai dizer, mas de novo esse negócio de oração, de novo esse negócio de meditar na palavra, porque todo domingo, né, a gente sempre fala que a chave, o pastor fala, né, oração é a chave da vitória, que a gente precisa orar, que Jesus orou. Mas existem muitas aflições que você está enfrentando hoje que você não apresentou a Deus ainda. Existem muitas coisas que você tem guardado no coração, que está somente guardado no seu coração, e você não disse a Deus. Mas Paulo vai dizer, apresenta a Ele, porque Ele quer saber. Deus quer saber desse problema. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da sua voz, da sua boca. Então nesta noite, o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra, né? Deus, ele colocou essa palavra no meu coração. Ele diz assim, ó, não fiquem preocupados com isso, com coisa nenhuma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica, os pedidos de vocês. Talvez isso que você tem enfrentado, que você não depositou diante de Deus, que você não expressou para Deus, que você não trancou a porta do seu quarto, entrou lá e disse, Senhor, eu preciso resolver isso, eu preciso de estratégia para isso, eu preciso de sabedoria para isso. Você ainda não recebeu estratégia, não recebeu sabedoria, não recebeu direção, porque este problema ainda não foi posto diante do Senhor, ainda não foi declarado diante do Senhor. E aí o texto, ele não termina por aí. Para finalizar essa oportunidade, Paulo vai dizer o seguinte, a paz de Deus, a paz de quem? De Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós vamos estudar a respeito da palavra paz, para o mundo, paz é ausência de problema e dificuldade. Quando você não está enfrentando um problema, uma dificuldade, então você tem paz. Mas para Deus, a paz que Deus oferece, meus irmãos, é diferente dessa paz que o mundo oferece. A paz que Deus oferece é uma paz que você passa a tribulação, e as pessoas que estão lá no mundo que não entendem essa paz, elas vão olhar para a sua vida e vão dizer o seguinte, como ele ou ela consegue dormir em meio a essa dificuldade? Porque a paz que Deus derrama sobre a minha e a sua vida é algo que não está em livros, em conhecimento de livro, no Google, não explica, não tem entendimento humano que possa expressar esta paz que Deus dá. Quando Daniel foi posto na cova dos leões, a Bíblia vai dizer que quando o rei fez aquele decreto, ele passou a noite toda em claro, dentro do palácio. Ou seja, Daniel, enquanto estava lá na cova dos leões, a Bíblia vai dizer que descansou, que dormiu, que saiu com vida. Mas o rei que estava lá no palácio, talvez no seu melhor colchão, com a sua melhor coberta, não tinha paz. Ele não conseguiu dormir, ele ficou aflito. Então, a palavra que eu trago aqui nessa noite é o seguinte: quando você dizer, expressar, apresentar isto que te aflige, esse problema que te tira o sono ao Senhor, Ele dará esta paz. Ele vos dará esta paz. A paz, na perspectiva divina de Deus, não é ausência de dificuldade, de problema, mas é passar pelo problema tendo a confiança que Deus está cuidando de tudo, né? E quando o pastor apresentou aqui, se tinha alguém para contar uma bênção, um testemunho, meus irmãos, eu sei que todos vocês, talvez vocês só não estão enxergando hoje, mas o simples fato de passarem toda essa semana e poder estar aqui nesta noite, foram muitos, milhares de livramentos que Deus deu. Hoje, passando agora,
aproveitando o ensejo, já entregando o microfone aqui, a gente foi eu e uma amiga, a gente foi lá em Ribeirão Preto, e a gente foi, quando a gente foi, teve um acidente, já tinha um carro capotado, e quando a gente voltou, teve 6 acidentes, 6 ambulâncias socorrendo, gente na rua jogada, pessoas com a mão na cabeça, desesperado, carro batido, tudo deu PT, perca total, mas o Senhor nos trouxe em paz, não porque Deus me ama mais, mas é porque pela graça e misericórdia nós estamos de pé aqui hoje. Então nessa noite, se você ainda não tinha motivo para glorificar o nome do Senhor, eu te dou mais um motivo. Você está respirando, você levantou, você está aqui para ouvir a palavra dEle, para ouvir a voz dEle. Nesta noite seja grato, agradeça e glorifique o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha, não é, irmãos? Bênção de Deus, não é? Que Jesus continue abençoando o irmão Eduardo pela belíssima palavra, né? A ele foi dada a oportunidade. Pois bem, nós vamos ouvir a nossa irmã Edivane também, com oportunidade, né? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmão, que palavra maravilhosa, né? Eduardo falou, pregou em cima de uma palavra que eu estava lendo hoje à tarde, né? Eu acredito que é a confirmação do Senhor. Que Jesus, Ele é bom, Ele é fiel. E que a gente tem que agradecer, e tem muito que agradecer, né? Primeiro porque nós dormimos e acordamos, e isso é coisa que só Deus Ele faz por nós. Eu vou ler aqui. Vou ler em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, né? Irmãos, em Jesus a gente pode tudo. E o segredo, né, é a oração mesmo. Porque quando a gente ora, o céu se move. Glória a Jesus, né? Eu vou louvar o hino, irmão. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu protetor. Eu sou o teu fiel amigo, na alegria e na dor. E porque tu te entristece, alegra o teu coração. Lembrais que eu ainda te amo. Sou eu que te tomo pelas tuas mãos. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Quantas vezes nas horas de angústia tu chegaste a dizer assim: Deus, não estás me vendo. Parece que é chegado o meu fim. Oh, não tem mais, porque eu estou contigo. Por onde andares, contigo eu irei. Das suas iniquidades e dos teus pecados eu não lembrarei. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus.
Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Eu quero dizer para você que quando Deus ele deu ordem a Samuel e disse: olha, vai lá na casa de Davi, que eu tenho um ungido, que eu tenho um rei para escolher. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Se você ler essa passagem, você vai ver que vai chegar um momento que Deus ele diz assim para Samuel: Samuel, o homem, ele vê o que está fora, mas eu sou Deus, Samuel. Eu conheço os corações. Eu quero te dizer que nesta noite, Deus, ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você precisa. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então não existe impossível. Eu não sei o tamanho do teu problema. Eu não sei o que você está passando. Mas eu quero te dizer que o Deus do impossível, ele está aqui nesta noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui nesta casa. Tome posse da bênção do Senhor, receba a bênção de Deus. O Senhor quer te dar algo nesta noite, aleluia. Oremos, irmãos da paz do Senhor, vamos falar com Deus. O Senhor já falou 2 vezes aqui diretamente. Através da palavra, Deus falou sobre pessoa que é para lançar sobre ele toda a sua ansiedade, não precisa preocupar. E através da nossa irmã Divana, o Senhor reforçou, dizendo que Ele está vendo tudo, está contemplando tudo, e que Ele vai agir. Então você confia no Senhor, descansa no Senhor, e Deus há de prover o teu milagre. Hoje, quem sabe você não teve e não está tendo condições de testemunhar, mas o amanhã pertence ao Senhor. Quem sabe amanhã você já tem um milagre para contar. Pai de amor, Pai de bondade, é no nome de Jesus que nós estamos na Tua presença, Senhor. Tu já tem falado e vai continuar falando. Continua visitando o Teu povo de uma forma tremenda e maravilhosa, Senhor. Queremos também Te pedir neste momento, Pai, a Tua bênção em favor de cada filho Teu. Senhor, entra com o Teu milagre na sua casa, na sua dispensa, na sua vida, no seu trabalho. Senhor, estende a Tua mão de poder, fazendo um milagre para a glória do Senhor. Aqueles que não têm para ofertar, Senhor, entra com o Teu milagre. E aqueles que têm, Senhor, continua abençoando para louvor da Sua glória, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, felizes por estarmos na casa do Senhor, né? E eu estava meditando em meu coração, e o Senhor falou, às vezes sentimos falta dos nossos irmãos que não pôde estar aqui conosco, mas o Senhor é sabedor o porquê que cada um não pôde estar aqui. O importante é que o Senhor marcou o encontro com você aqui e agora, para falar ao teu coração, para falar à tua alma e te visitar de uma forma especial. É muito bom sentir a presença do Senhor Jesus, adorar a Ele em espírito e em verdade, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. E é tão bom participar da igreja do Senhor Jesus, eleita por Ele, uma igreja comprada, lavada e remida com o sangue de Jesus. Uma igreja que vai morar no céu, que vai passar a eternidade com Deus. Isso nós lutamos, é uma batalha dia após dia, mas sabemos que ao nosso lado está o nosso general. Ele está ao nosso lado, junto de nós. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Os irmãos
foram mais lá para o final da Bíblia, né? Filipenses 2 vezes. E agora vamos lá, 1 João, lá no final da Bíblia. Capítulo 4, versículo 19. Enquanto você vai abrindo aí, o pastor falou aquela hora sobre testemunho. E eu tenho um testemunho, só que eu falei, vou aproveitar na hora da palavra, né, e vou dar o testemunho. Para aqueles que sabem, eu vou trabalhar no Hospital do Coração de bicicleta. Então eu pego o caminho, né, e vou pedalando de bicicleta, a trajeto de 25 minutos, contando com a subida também. Então, aí eu vou seguindo de bicicleta, aí toda vez eu vou seguindo dentro da minha faixa, ali tranquilo. Aí você vê o cuidado de Deus. E depois do que aconteceu, eu meditei mais ainda, falei, meu Deus do céu, era para ter acontecido algo mesmo. Mas a Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Eu estava indo em trajeto, pedalando a bicicleta, quando de repente, do nada, eu só escutei o barulho, a pancada. Um carro veio por trás e bateu na minha bicicleta. Só escutei vidro para todo lado ali. Quando eu olhei assim, o retrovisor do carro do rapaz tinha quebrado todinho. E eu parei, olhei assim na minha mão, normal, nada aconteceu. O carro pegou bem na quina do meu guidão, bem na quina. Depois eu fui medir minha mão, falei, meu Deus, mas era para ter pego, porque tá... Glória a Deus. Bateu, irmão, quebrou o retrovisor inteirinho. Eu só assustei. Ele parou na frente, conversei com ele, ele viu que ele tinha errado e falou, não, eu vou pagar o prejuízo. Falei, meu Deus, o Senhor cuida mesmo. O Senhor cuida. Aleluia. Por isso que vale a pena servir a esse Deus, andar diante dEle, adorar Ele em espírito e em verdade. Agora medita nesta palavra aqui. Glória a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo de número 19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deus colocou em meu coração um tema que eu estava meditando, que é Jesus, nosso ponto de referência. É forte essa palavra. Jesus, nosso ponto de referência. Você lá no seu trabalho, socialmente, você lá na escola, você no seu trajeto, vizinhos ao seu lado ali, você tem uma pessoa socialmente que é o seu ponto de referência. Que você pode contar com ela, você pode chegar nela, você pode conversar com ela, dialogar com ela, até mesmo os seus segredos, você pode contar com ela, para ela, falar com ela, né, desabafar. Quantas irmãs, quantos irmãos que tem aquela pessoa, a chegado dele, que ela chega até essa pessoa e desabafa tranquilamente, porque tem aquela confiança estabelecida. E aquela pessoa é um ponto de referência para ela. Ela tem uma confiança estabelecida e essa confiança é inabalável. Seja qual for a hora, seja qual for o momento, seja qual for o acontecimento, até meia-noite, 1h, até mesmo se a pessoa estiver dormindo, você entre em contato com ela, você
pode desabafar que ela sempre está pronta para te ouvir. É o ponto de referência socialmente. Agora, só que o ponto de referência que eu quero contar nessa noite é aquele ponto de referência que quando você estava no mundo, caído, desarrumado, desmantelado, desfeito, você ouviu falar acerca desse ponto de referência, que é Jesus. E o que você ouviu falar acerca dele começou a trabalhar no seu coração, começou a visitar a sua alma, e você começou a sentir algo diferente na sua vida. Aí você sentiu que tinha algo melhor para acontecer na sua vida. Aleluia. E esse algo melhor veio acontecer na sua vida porque você ouvindo a palavra, você alimentando da palavra, ela entrou em seu coração e fez uma mudança radical. Uma transformação, você foi regenerado, você sentiu algo sobrenatural na sua vida, algo que o homem natural não entende, não compreende, nem pode compreender, mas algo sobrenatural aconteceu na sua vida. Aí você começou a andar, a caminhar, aleluia, de cabeça erguida, olhando para Ele, esse ponto de referência, Jesus Cristo. E essa mudança na sua vida foi tal forma que você hoje tem, aleluia, a oportunidade de fazer como aconteceu ontem comigo. Meu tio lá de Miguel Lopes estava numa reunião familiar. A primeira coisa que eu cheguei nele, sentei junto dele, e todo mundo divertindo e tudo mais, eu entrei e comecei a falar desse Jesus maravilhoso. Falei das coisas espirituais para ele, e as coisas espirituais que eu falei para ele, tocou na alma e no coração dele. E ele sentiu algo diferente na sua vida. Porque é isso que esse Jesus, ponto de referência para nós, o único ponto real, o único ponto verdadeiro de referência para a humanidade é Jesus. Por isso que a Bíblia diz aqui, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Ele nos amou primeiro. Você está aqui porque Jesus te amou primeiro. Aleluia, sua vida foi mudada, transformada, restaurada, porque Ele te amou primeiro. Aleluia. Você lembra, que antigamente você não tinha um ponto de referência que trazia solução para o seu problema? Você lembra que antigamente você não tinha um ponto de referência que trazia cura para a tua alma? Você sabia que antigamente você não tinha um ponto de referência que se viesse aquela voz, você está desenganado? A pessoa aceitava e falava, vai chegar a minha hora. Mas quando ouviu falar de Jesus, esta verdade pura, esta verdade real, esta verdade verdadeira, gloriosa, entrou na sua vida e fez uma transformação gloriosa. E hoje você tem esse ponto de referência e fez uma mudança radical na sua vida. Esse ponto de referência, Kalamashuri Emaná, que chegou na vida de Zaqueu. Zaqueu, que, aleluia, era um homem, aleluia, cobrador de imposto. Ele tinha um serviço ali, que chegava na porta da casa das pessoas e cobrava imposto. Ele ia no endereço designado e ia cobrar. Mas chegou uma hora que o endereço do céu chegou na vida dele.
a palavra. Eita glória! Ele ouviu falar desse ponto de referência chamado Jesus Cristo. Alabaxa, alabacanta, alabá. E quando ele ouviu falar acerca de Jesus, algo incomodou o coração dele, aleluia, trabalhou na vida dele e começou a aumentar no coração dele o desejo de conhecer Jesus. Alabaxirianda, alabá. Eu ouvi falar que esse daí cura, paralítico anda, cego vê, mudo fala. Mas eu quero ver esse Jesus. Eu quero contemplar quem é esse Jesus. E isso, irmão, foi aumentando na vida de Zaqueu. Foi crescendo na vida de Zaqueu. E aquilo ali aumentando, aquele desejo, aquela fé, aleluia, pela palavra de Deus. Ele tomou uma decisão. Não dá. E calabá, xuriandalaba. Porque quando a palavra trabalha no coração do homem, não dá para resistir. Quando a palavra visita o íntimo, o homem não consegue resistir o poder da palavra. Chega um momento que ele toma uma decisão. Eu quero ver quem é esse Jesus. E ele foi correndo ao encontro de Jesus. Só que quando ele chegou, ele contempla uma multidão. Ele contempla a multidão. E aquela multidão não foi impedimento para Zaqueu. Aquela multidão, e Zaqueu era um homem de pequena estatura, era um homem pequeno, e a multidão tampava ele não tinha visão mais adiante. Mas ele não olhou para a multidão. É que nem você nessa noite, meu irmão, minha irmã, não olha para o tamanho do problema. Não olha para o tamanho da adversidade. Não olhe para o tamanho do gigante que está gritando alto, irmã. Michele, o gigante está gritando alto, mas não olhe para isso. Jesus está no controle lá, decanta la balaia. Jesus está com as mãos estendidas lá, rebanda la basura e amanaia. Jesus tem providência lá. Acredite pela fé, tome posse pela fé. Não é esse gigante, não é essa adversidade que vai deixar de você alcançar o que Deus tem reservado para a sua vida. Isso vai passar, vai cair por terra, vai ser desfeito, vai ser desbaratado. Ele vai sair envergonhado, frustrado, decepcionado. Porque quem está ao teu lado é o general dos generais, é o capitão dos capitães, é o Senhor dos senhores. E ele tem pegado na sua mão, filha, e tem segurado. Continue, ele tem segurado. Rei Nashuri andalama, di basuri e basuri emaná. Tome posse, querido. Zaqueu não olhou para o tamanho da multidão. Veio ao coração dele, porque a palavra chama a sede de chegar até Jesus foi aumentando. Aí ele olha adiante. Tinha uma figueira brava. Aleluia. E a figueira estava mais adiante. Estava lá na frente. Zaqueu correu. Zaqueu correu, Jesus vai passar por aqui. E calabá. Eita glória, eu estou vendo a multidão caminhando. Jesus está no meio da multidão, mas ele vai passar por aqui. Você está sentindo ele aqui nessa noite? Ele está presente nessa noite. Alamaxerianda. Não tão somente ele vai passar por aqui, porque já está aqui.
Ele está aí, Ele está te contemplando, Ele está te vendo, Ele está te sondando. Zaqueu corre, sobe naquela figueira, Nebassuri andalamanai. Ele sobe naquela figueira e fica lá, aleluia. Ele venceu o primeiro obstáculo, Remachandalamá. Qual é o obstáculo que você precisa vencer nessa noite, minha irmã? Qual é o obstáculo que você precisa vencer nessa noite, meu irmão? Observa a palavra, observa o que Deus fez na sua vida, observa o que Jesus realizou na sua vida, observa o que você conquistou da parte de Deus até o dia de hoje. Labá, xarabá. Quantas pessoas que você conhece que não está aqui mais e você está. Quantas pessoas começam a meditar que poderia estar ao seu lado e você falar: meu Deus, estava aqui. Não está, mas você está. Que o tempo delas passou, o tempo delas chegaram, mas o teu tempo é hoje, é agora. Deus tem visto a tua fidelidade, Deus tem visto a tua entrega, Deus tem visto o seu propósito. Você está ciente que Jesus é o ponto de referência da sua vida. Sem Ele você não vive, sem Ele você não sobrevive, sem Ele você não anda, sem Ele você não canta, sem Ele você não prega, sem Ele você não ora, sem Ele você não adora, sem Ele você não glorifica. Você precisa dessa essência na sua vida. Alabaxuriamanai. Zaqueu estava lá, em cima da figueira, e quando de repente Jesus passando, Jesus caminhando. E o interessante de Jesus, ele percebe a situação das coisas, das circunstâncias, do momento. Ele estava ali, mas Jesus já tinha visto Zaqueu correndo. Jesus já tinha visto Zaqueu subindo em cima da figueira. Mas quando Jesus passou debaixo daquela figueira, Jesus parou. Talvez a multidão falou: mas por que ele parou? Por que ele parou neste momento, nesse exato momento? Mas Jesus parou. Alabaxuri andalabá. E Jesus olhou para cima. Olhou para Zaqueu. Demai andalabaxuri andalamanai. Seja qual for a circunstância da sua vida. Às vezes você lá no seu quarto, às vezes você lá na cozinha lavando a louça. Aí você fala assim: mas Jesus não está me vendo. Jesus não está vendo eu passar por esse problema, por essa adversidade. Jesus não quer ouvir isso. Pare de murmurar. Abra sua boca e ore, e clame, e busque, porque Jesus está te observando. Jesus, Ele está te contemplando. Assuma isso na sua vida. Seja aqui, seja lá, aqui na igreja, seja lá no teu trabalho, seja lá na tua casa. Jesus quer ouvir de você: eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Há um mistério muito grande que eu sei que você participa também, porque eu participo. Quantas das vezes eu estou no trabalho, aquela batalha e tudo mais, eu vou para um setor que ali posso ouvir louvor ou cantar hino. Aí eu começo a ouvir louvor, começo a cantar hino. Aí começa a minha alma a se alegrar na presença do Senhor. Eu sei que você sente isso. Deus começa a visitar.
É isso que Jesus espera de você. Ele é o nosso ponto de referência. Ele quer ouvir você clamando a Ele, buscando a Ele, apresentando a Ele as suas necessidades. Porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Nos mínimos detalhes, Jesus cuida de nós. Você não está vendo com os seus olhos espirituais, mas se você quer ter ousadia na presença do Senhor, fala com Ele: Jesus, abre os meus olhos espirituais, porque eu quero contemplar. E você vai contemplar as grandes vitórias, os grandes livramentos que Deus deu na sua vida, que Deus dá na sua vida. E vai continuar. Porque Jesus, olhando para cima, e disse: Zaqueu, desce depressa, que é hoje. Zaqueu, não é amanhã não, não é depois da manhã, não é semana que vem não, Zaqueu. É hoje. Eita glória. Quem sabe é hoje, minha irmã. Quem sabe é hoje, meu irmão. Alabaxuri andar. Quem sabe é hoje. Depende de você. Depende da sua fé. Sabe o que Deus colocou no meu coração, Ronival? Você vai dar uma palavra, mas depois você vai chamar o meu povo para a oração. E daqui a pouco nós estaremos orando, a oração da fé. É para aquele que acredita no impossível, no sobrenatural de Deus, que o pouco Deus faz muito. Que é torto ele endireita, que é fechado ele abre. Quem acredita nisso nessa noite vai ter uma experiência da parte de Deus, sobrenatural pela fé. Isso é pela fé, decanta lá barrai. Zaqueu, desce depressa, porque é hoje, Zaqueu, que me convém pousar em tua casa. Jesus pousou na sua casa. Jesus entrou na sua vida. Mas às vezes ainda você não teve aquela experiência que você precisa ter com Ele. E nessa noite, Jesus quer ter uma experiência contigo. A tal ponto que você vai dizer, da agora para frente, vai dizer: não, basta, chega. Jesus é o meu ponto de referência total na minha vida. Eu dependo dele 24 horas por dia. Aleluia. Isso não é fanatismo não, queridos. Alamai, xaramai. Ter Jesus na nossa vida 24 horas não é fanatismo. Alabá, xarabanai. É a vida entregue nas mãos dele, na dependência dele. Eu preciso, eu necessito. Sem ele eu não vivo, sem ele eu não ando. Ele é a razão do meu viver. Alama, xaramaná. Alebe, xurie, maná. Surieba, surie, maná. Di balaba surie balaba sorianda la bala. Ane basurianda la bacheia. Zaqueu desceu. Recebeu Jesus gostoso. Ah, Zaqueu recebeu Jesus gostoso. E Jesus viu a fé, aleluia, transformadora na vida de Zaqueu. Algo glorioso, algo tremendo e maravilhoso na vida de Zaqueu. Calamachure, basuriandaná. Carlos, aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que tem te dado preocupação, descansa, filho, rebaixu de canta labá. Deus está com as mãos estendidas. Daqui a pouco você vai dar testemunho do que Deus vai fazer e realizar ali,
na sua casa, na sua família. Olha lá, Deus está cuidando, Carlos, no mínimo detalhe. Deus, Ele é fiel. Deus sabe o seu propósito, o seu compromisso, e você tem com Ele. Ele está ao teu lado. Ele é o seu sustento. Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Jesus disse: este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar, salvar o que se havia perdido. É o que Jesus veio fazer. É o que Jesus veio realizar. E nessa noite, querido, querida, Jesus como ponto de referência da sua vida. Olha ao teu redor. Olha os acontecimentos que tem se dado e está se dando. Tudo isso aí é passageiro e momentâneo. Deus vai confirmar grandes vitórias. Deus vai restabelecer ali grandes projetos. E o Senhor diz mais: o compromisso que você estabeleceu comigo foi comigo. Ele é o Senhor. Ele é o guia. Ele é o absoluto. Ele tem o controle de todas as coisas. O inimigo, ele pode até rugir. Meu Deus. Olha aí. Ele pode, Ismael, fazer até barulho. Calabachandalabarra. Ele rodeia fazendo barulho para todo lado. Rebachandalamar. Mas aquilo que aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, Ele não pode chegar, Ele não pode tocar, Ele não pode interferir naquilo que Ele estabeleceu. Desde quando você assume a postura de que Jesus é o seu ponto de referência absoluto, que você conta com Ele todas as horas da sua vida. É isso que nós pregamos. Você ama a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Jesus, porque Ele nos amou primeiro. A razão de estarmos aqui nessa noite é porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele, segundo nós. Ele é absoluto. E Ele está nessa hora. Vamos estar dando a bênção. Que Deus nos abençoe. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Nós dizemos amém. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém.